Pessoal, bom dia. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre todo esse caos que está ocorrendo no Afeganistão e ontem eu me ative mais em narrar o que aconteceu, os fatos. E nesse vídeo aqui na parte 2 eu quero mostrar para você a gravidade de tudo o que aconteceu ontem e o que isso pode gerar para o mundo a partir de agora. Mas antes eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito e no final, se gostar do vídeo, compartilhe. Vamos lá. Tudo começou no dia 11 de setembro de 2001. Você certamente se lembra onde você estava quando você recebeu a notícia de que as Torres Gêmeas em Nova York tinham sido alvejadas aí por terroristas do Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Pois bem, aquilo mudou o mundo para sempre. Por que eu vou até lá para falar sobre o que aconteceu no Afeganistão agora? Porque a guerra começou naquele momento. Presidente à época, então, George W. Bush, na busca pelo Bin Laden, que só foi encontrado muitos anos depois e abatido no governo Obama, iniciou uma guerra no Afeganistão que durou 20 anos. E sem falar que, vou abrir um parênteses, com a guerra no Iraque, que também é um capítulo à parte. Mas vamos nos ater aqui ao Afeganistão. Então, a partir daquele momento, aquele ataque em solo americano trágico gerou e iniciou essa guerra no Afeganistão. Pois bem, 20 anos depois, mais de 2 trilhões de dólares gastos, incontáveis vidas perdidas, tanto de soldados americanos como também de afegãos. Os Estados Unidos saem humilhados e derrotados de uma maneira tão simbólica de Cabul nesse final de semana. Para você ter uma ideia da gravidade disso, os americanos tiveram que sair correndo, resgatando um embaixador, do alto com um helicóptero no teto, no telhado da embaixada, assim como em Saigon, no Vietnã, em 75, coisa que o presidente Biden havia assegurado que não aconteceria. A inteligência do Pentágono também falou que a tomada, o Talibã estava enfraquecido, que eles não teriam capacidade de retomar o poder. Então foram várias pataquadas, uma atrás da outra. E aqui eu vou entrar primeiro na gravidade, depois eu vou tentar ver assim a questão dos motivos e culpados pelo que aconteceu. Pois bem, a gravidade é o seguinte: em primeiro lugar, os Estados Unidos acabaram de criar o primeiro grupo terrorista no mundo com poder de fogo aéreo. Você tem noção do que é isso? Se um terrorista com uma faca, uma pistola, consegue sequestrar um avião e causar todo aquele dano, imagina ele com 26 aviões de guerra americanos, helicópteros, armamentos de primeira geração, tanques, carros de guerra, todo o arsenal dos Estados Unidos que estava ali no Afeganistão, agora estão de posse do Talibã. Ou seja, eles estão armados até os dentes, primeira coisa. Quais foram... Vocês certamente viram aquelas cenas terríveis do pessoal se agarrando no avião para fugir desesperadamente, assim, indo para uma morte certa, coisas trágicas assim, se aglomerando no aeroporto, morreram pessoas pisoteadas, depois aqueles que se agarraram à fuselagem do avião também morreram. Então, cenas de desespero e de barbárie total. E aí, quais foram as primeiras atitudes do Talibã? Soltaram todos os prisioneiros e ordenaram que marchassem a Cabul. Então imagina, você libera todos os presos do país. Segundo, passaram nas casas recolhendo todas as armas da população. Claro, porque daí desarmados eles não vão ter como reagir ao regime do Talibã. Instituíram uma nova lei agora, onde as mulheres, como eu falei no vídeo de ontem, são mais que subjugadas, são tratadas como objetos ou como animais, como posse dos homens. Então, não só terão que usar novamente a burca, que diferente do véu, a burca é aquela que tapa tudo. Aí tem notícias e coisas que vão desencontradas, mas que enviaram cartas pedindo pedindo eles não pedem, né? Eles ordenam que todos os homens enviem as mulheres do seu lar de 14 a 45 anos para serem esposas dos soldados do Talibã ou escravas sexuais. Imagina você ter que levar a sua filha, a sua esposa e entregar ela para ser estuprada diariamente pelos soldados do Talibã. Além disso, eles agora instituíram um governo ali que é teocrático, né? Eles são radicais muçulmanos,
e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à religião muçulmana, mas a esse radicalismo aqui, isso também é um outro capítulo, uma outra história bem complexa. Mas assim, o que acontece de agora em diante? O medo do terrorismo internacional aumenta, os Estados Unidos cada vez mais enfraquecidos, eles enfraquecidos abre espaço para que a China aumente ainda mais o seu domínio no mundo. E aí entra a parte final, que é a discussão de por que toda essa tragédia aconteceu. Bom, fatos. O Trump, no governo passado, havia feito um acordo para remover as tropas americanas do Afeganistão, que era algo que muitas pessoas, grande parte da população americana, ansiava. Por quê? 20 anos numa guerra, num país longe, arcaico, da Idade da Pedra quase, perdendo vidas, gastando trilhões. Não faz sentido para os Estados Unidos manterem essa guerra. Então, havia esse desejo da retirada. Pois bem, a crítica não está sobre a retirada, talvez esteja, mas aqui é um outro assunto. Mas o principal aqui nessa questão toda é a forma como isso foi feita, de uma maneira apressada, atabalhoada, que gerou todo esse caos e essa confusão, sem falar na humilhação dos Estados Unidos perante toda a comunidade internacional. Então, algo que era para ser feita de maneira segura, gradativa, planejada, foi feita totalmente às pressas, com o embaixador correndo, queimando documentos, fugindo de helicóptero da embaixada, aquelas cenas do aeroporto. Então foi um desastre total que nem os mais fervorosos apoiadores do governo Biden conseguiram se manter neutros ou defender essa ação. Os maiores defensores do Biden estão criticando duramente, dizendo que foi a atrapalhada do século aí, que foi um fiasco e que isso vai gerar graves consequências. E pior, aqui é um fato, também não é nenhuma opinião. O que você espera de um líder, de uma nação? Que ele esteja sempre à frente, sempre respondendo, sempre dando a cara, assumindo responsabilidade, informando, dando satisfação, liderando. O que aconteceu esse final de semana foi exatamente o contrário. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está de férias no Camp David, que é o lugar onde os presidentes ficam de férias. Durante tudo isso que estava acontecendo, todo aquele caos, aquele negócio pegando fogo em Cabul, ele não deu uma palavra, não se manifestou, não fez um tweet. Daí eu fui atrás das porta-voz, a Jen Psaki, que é a porta-voz da Casa Branca. Também, nenhuma palavra, um negócio pegando fogo lá, explodindo, e um silêncio total da Casa Branca. Passou domingo, segunda. Ontem, depois de mais de 24 horas, o Joe Biden aparece, lê um discurso pronto num teleprompter, e ele inclusive se embanana algumas vezes. Claro, colocando a culpa no Trump, no Afeganistão e um monte de coisas, não assumindo a responsabilidade, o que era esperado, né? Dificilmente ele vai falar, olha, pessoal, desculpa, eu errei. E além disso, ele deu o discurso, leu essa mensagem rápida de teleprompter, não respondeu à coletiva de imprensa, saiu e voltou de férias. Voltou para suas férias. Então, um outro debate que se levanta é da capacidade do Joe Biden de continuar como presidente da América, porque ele já é uma pessoa senil, 78, se não me engano, 79 anos, e não é nem questão da idade, mas a senilidade mental dele mesmo, assim, uma certa demência que todo mundo aponta, e uma fraqueza, assim, uma certa inaptidão para estar num cargo tão importante assim. Então, tem essa questão, e outra discussão que se levanta também é que caso ele venha a renunciar, quem assume é a Kamala Harris, que é uma radical, digamos assim, de esquerda, que também coloca-se muitas dúvidas sobre qual rumo os Estados Unidos iriam tomar sob seu governo. Então, além disso, resumindo tudo, mulheres agora, uma vida terrível no Talibã e dificilmente eles vão conseguir reverter essa situação. Gays, então, nem se fala, eles jogam gays do alto dos prédios. Segundo ponto, fortemente armados, agora com poderio militar enorme,
impondo um medo ao mundo ocidente que o terrorismo vai se fortalecer. Inclusive outros grupos, Hamas e tantos outros aí, podem se inspirar e se motivar a ressurgir, a renascer com mais força. Então o terrorismo volta a ser uma pauta internacional. Estados Unidos enfraquecidos, humilhados com um presidente fraco. Possibilidade da China dominar mais ainda o mundo de uma maneira comercial, econômica, bélica. O exército dos Estados Unidos, da China em números absolutos, já é maior que o dos Estados Unidos. Então, parece que foi só um final de semana trágico, mas não é. Isso aqui muda bastante o tabuleiro internacional, geopolítico e econômico, enfim, porque todos esses desdobramentos que vão surgir a partir de agora fazem com que o futuro fique muito incerto. Há uma teoria de que nós precisamos sempre ter um inimigo para combater, porque uma população com medo é mais facilmente controlada e entrega maior poder ao governo. Como a questão da doença está se arrefecendo nos Estados Unidos, eles precisam de um novo inimigo. Então agora o Talibã está mais forte, temos que lutar, temos que investir em armas, temos que fazer uma série de coisas. Depois a China, enfim, isso daí já são visões que as pessoas têm a respeito de tudo isso que está acontecendo. Mas, para resumir, fica então um desastre, um fiasco completo nessa operação sem planejamento que causou não só as vidas das pessoas ali, mas essas cenas trágicas também que mostram, poxa, como é que um grupo da Idade da Pedra do Talibã consegue tomar tão facilmente a capital do país e tão rapidamente, né? Porque foi impressionante. E a nossa oração por aquelas pessoas, por aquele povo, por aquelas famílias e por aquelas mulheres. Então, e sem falar que eu vi pessoas defendendo ainda, parabenizando o Talibã, porque conseguiram vencer o imperialismo americano. Isso é de uma ignorância tão grande, tão grande. Feministas fazendo isso, sendo que as mulheres agora vão ter que virar praticamente ali escravas e ser tratada pior que animais por aquele regime opressor. E o PCO, Partido da Causa Operária, um partido financiado aqui com o nosso fundo partidário, 3,5 milhões, defendendo também o Talibã. Então, tem aquele blog Brasil 247, enfim, pessoas comemorando esse tipo de coisa, de uma ignorância, na minha opinião, enorme. Fica então essa reflexão, nossa oração pelas mulheres e por aquele povo. Se você gostou desse vídeo, se você ficou um pouco mais por dentro do que está acontecendo, de toda a situação lá, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E se você quiser saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Eu estou comentando essa entrevista aqui de internacional, mas eu falo aqui, na verdade, no canal, a minha ideia é falar sobre tudo que envolve o desenvolvimento pessoal. Então, desde você estar bem informado, saber o que está acontecendo no mundo, saber o mundo que você vive, até... então, por isso que eu trouxe um pouco dessas notícias, mas o meu foco aqui é como você faz para colocar foco e direcionamento na sua vida para se tornar uma pessoa melhor e conquistar as coisas que você almeja. Tá bom? Fica essa dica então para você conhecer o canal, ver os outros vídeos e até uma próxima. Valeu, um abraço.